Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal O Jardim Infinito. Meu nome é Mariana Viô e hoje eu vou falar mais uma vez sobre sonhos, sonhos lúcidos e viagem astral. Mas antes de continuar, eu pergunto, afinal, você está dormindo ou está acordada? Você já parou para se perguntar hoje? Você já fez o teste de realidade? Porque às vezes a gente acha que está acordado, mas a gente pode estar, na verdade, no mundo dos sonhos. É sempre bom fazer um teste de realidade e ir praticando para a gente poder estar cada vez mais lúcido, tanto aqui quanto lá, né? Hoje eu vou falar sobre a diferença entre sonho, sonho lúcido e viagem astral. Qual a diferença, afinal de contas, né? Onde começa uma coisa, onde termina a outra? Bom, os sonhos normais, os sonhos que todo mundo tem, os sonhos zumbis, como eu mesmo falo, esses sonhos, nosso nível de lucidez é muito baixo. É como se você estivesse na Matrix, vivendo a Matrix, sem saber que está vivendo a Matrix. Como se você achasse que aquilo tudo ali é a realidade, é a sua realidade. Os sonhos lúcidos é quando você desperta na Matrix. Você sabe que está vivendo na Matrix, mas você domina a Matrix, né? É quando o Neo lá no filme, ele sabe já que vive na Matrix, mas ele baixa os downloads todos e fica super poderoso. Então o sonho lúcido é assim, você despertou, você dominou e você faz o que você quiser. E aí hoje a gente vai falar sobre a viagem astral. A viagem astral, o nível de lucidez top, né? Às vezes a gente se sente mais lúcido, né, fora do corpo, do que quando a gente está no próprio corpo. Então, o que é, afinal de contas, a viagem astral, né? Qual a diferença? Além do nível de lucidez, o que é? No filme Matrix, por exemplo, quando o Neo sai da Matrix, ele está ali naquele mundo real, naquela outra realidade. Aquilo ali é como se fosse a projeção astral. É ele sendo ele no corpo dele, né? E vivendo aquela realidade, né? Não é mais uma ilusão. É como se fosse isso, assim. É como eu entendo, tá? Por quê? Porque você já não tem esses superpoderes, assim, como num sonho lúcido, sabe? Aquilo tudo não é uma ilusão. Na verdade, você está num lugar, você está com essa consciência aqui, mas num lugar que muitas vezes, né, como eu sempre senti assim, você é levado. Ou então você vai, por quê? Porque você está na frequência, né, daquela dimensão. Então, não é essa ilusão toda, é simplesmente você sendo você, só que numa outra realidade. É diferente, tem uma, uma linha tênue, né, de diferença, assim. Um é muita ilusão, é tudo pode... É você fazer o que você quiser e tudo pode se desmanchar também, sabe? É meio plástico, assim, sei lá. E a viagem astral já não, você não sabe muito bem o que está acontecendo. É aqui, é o elemento surpresa. Quando a gente está vivendo aqui, né, você... Bom, para quem não é desperto, a gente não domina muito os acontecimentos, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai lidando. E a viagem astral é assim. Então a viagem astral você tem a viagem astral clássica que você vai sair do seu corpo e você vai ver você saindo do seu corpo físico, sabe? Muita gente, e tem muitas experiências, né, clássica que eles chamam, que é quando o seu corpo astral, vamos chamar assim, sai do seu corpo e vê o seu corpo físico deitado na cama. Muitas vezes você já sai, você está no seu quarto, só que o seu quarto numa outra dimensão, né? Porque você já não está na dimensão física. Então, assim, já teve vezes, inclusive, que eu estava no meu quarto, mas eu olhei para o meu corpo e não vi o meu corpo. E já teve vezes que eu despertei no meu quarto, olhei e vi o meu corpo deitado. É, é, é um estudo, assim, que para o resto da vida, né? Porque não é uma ciência exata, né? Cada experiência é uma experiência. Mas não é mais uma... o seu nível de lucidez é muito, muito, muito alto. Então, uma vez, por exemplo, eu saí de um sonho lúcido. Eu estava sonhando normalmente, sonho zumbi. Aí eu despertei, eu falei, epa, tô sonhando. Fiz o meu teste de realidade, tapei o nariz, o ar passou. Aí eu falei, bom, tô num sonho lúcido. E então eu falei, pô, agora eu quero fazer a viagem astral, né? Eu quero sair, quero me projetar fora do meu corpo. Então o que aconteceu? Eu despertei na cama, né? Ali onde eu estava, voltei a dormir imediatamente, saí do meu corpo, eu me senti sendo sugada, sabe? Assim, e aí eu vi o meu corpo lá deitado na cama e eu tava no meu quarto, né, óbvio. Aí fui pra janela, assim, nessa época, eu morava numa casa no terceiro andar. Eu fui, assim, pra varanda, ia pular, ia saltar, assim, da janela, né?
E aí eu pensei, porque a lucidez é tão forte que você chega a ficar na dúvida se você está mesmo fora do corpo. E eu mesmo pensei assim, peraí, eu tô fora do meu corpo mesmo? Porque se eu não tiver, eu vou me quebrar toda, né? E aí, ao mesmo tempo, eu me respondi. Eu falei, não, acabei de ver o meu corpo lá, então eu tô realmente fora do corpo. E eu dei o impulso, pulei e voei, assim, né? E eu senti também, assim... Aí, olha, é como se eu tivesse entrado, sei lá, num portal, porque eu me senti sendo levada para algum lugar. Sei lá, me senti como se fosse sendo teletransportada, digamos assim. Sabia que alguma coisa estava acontecendo, que eu estava indo para algum lugar, mas não tinha forma, sabe? E aí eu cheguei num lugar, né? Era um prédio antigo, enfim, algumas coisas aconteceram lá, assim, e eu o tempo inteiro sabendo que o meu corpo físico estava deitado lá no meu quarto, naquela outra dimensão, dormindo, sabia que em algum momento eu ia acordar, né? É muito impactante. O resumo da ópera é tudo o nível de lucidez. É por isso que para você ter essas experiências, você precisa trabalhar o nível de lucidez aqui na vigília, entendeu? Então, você trabalhando o seu nível de lucidez, você vai começar a ter as experiências. E é isso, gente. Eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber se vocês têm praticado, têm feito, vocês estão conseguindo fazer teste de realidade? Têm se perguntado se estão dormindo ou estão acordados? Como é que tem sido essa prática para vocês? E é isso. Eu agradeço a quem ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.